queridos, eu sou a Josi Nogueira, estamos começando mais um vídeo e hoje o tema do nosso vídeo é como vencer os momentos difíceis. Então eu separei aqui 10 pontos que eu gostaria de dividir com vocês e que eu creio que não são importantes só nos momentos difíceis. Começar a fazer disso um estilo de vida, você vai estar muito mais forte quando o momento de dificuldade chegar. Eu creio que isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual e pessoal. Como eu sempre digo, esse é um canal cristão, então esses meus conselhos, eles estão pautados na palavra. Então vamos lá para os 10 pontos que eu acredito que vão te ajudar, o galo cantou, vão te ajudar a passar pelos momentos difíceis. Eu vou falar com vocês os 10 pontos, mas eu não quero desenvolver muito cada um deles, porque cada um desses pontos a gente poderia fazer um estudo bíblico extenso sobre ele. E no decorrer dos vídeos que vão sendo postados aqui no canal, sempre a gente vai trabalhar. Tem vídeo novo toda quarta-feira aqui, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é colocar a confiança em Deus. Isso para nós é algo que a gente sabe que tem que ser feito, mas na prática nós temos muita dificuldade de fazer isso. Porque quando nós temos plena confiança que Deus está agindo, que o poder dele é maior do que qualquer problema que nós estejamos passando, nós conseguimos descansar. Mesmo que a gente ainda esteja sofrendo, mesmo que ainda esteja doendo, mas a gente consegue descansar, a gente consegue fazer as outras coisas, a gente consegue ir tocando a nossa vida. Quando a gente não consegue fazer isso, quando algo que nos aconteceu de ruim é praticamente a única coisa que vem à nossa mente, nas nossas conversas, a única coisa pela qual a gente vive dali para frente, a nossa confiança ela está muito frágil ou inexistente. Então nós precisamos aprender, a desenvolver confiança em Deus. Eu ia deixar para vocês aqui já de início, Salmo 121 que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, evita olhar muito detalhadamente para os problemas. É claro que a gente tem que olhar, a gente tem que tomar decisões, a gente tem que fazer a nossa parte, mas, acima de tudo, lembre-se que seu socorro vem dos céus. Amém? Vem do Senhor. Você tem que ter sim um amigo com quem você possa contar, mas não coloque também a sua confiança, a questão de que você vai esperar que o socorro, que a ajuda venha de alguém, porque nós nos frustramos e tiramos muitas vezes o foco do Senhor, tiramos o lugar dele de prioridade na nossa vida quando nós fazemos isso, amém? O segundo ponto, meditar na palavra do Senhor, principalmente nas suas promessas. Nós temos que ler a palavra do Senhor e meditar. Meditar não é simplesmente você ler, você dizer que você conhece a palavra, que você já leu de cabo a rabo, Satanás também conhece. A grande diferença é o quanto você parou para refletir sobre cada coisa que você leu. Quanto tempo você tirou para extrair o máximo de proveito daquele versículo. É muito bom você ler a Bíblia em um ano, ler a Bíblia 2 vezes em um ano é ótimo, mas se você não conseguir extrair riqueza daquilo, não adianta. Então é preferível que você leve muito mais que isso. É preferível que você pare, que você leia alguns versículos só por dia, mas que sejam versículos lidos com qualidade. Tá? Meditar na palavra do Senhor tem a ver com isso. É quando aquilo entra no seu coração, começa a fazer sentido de verdade para você. E no momento de dificuldade, não que você tenha que parar para ler só as promessas, mas no momento de dificuldade, nós precisamos de ânimo, nós precisamos de força, nós precisamos de alguém que nos diga: você vai conseguir, eu estou contigo. Quando você entra numa batalha, você é mais que vencedor. E é por isso que eu indico que nesses momentos você medite principalmente nas palavras, nas promessas que o Senhor tem para você, porque Ele não mente. Eu já passei por momentos muito difíceis e teve uma época que eu montei como se fosse uma estratégia de guerra mesmo. Eu comecei a separar versículos bíblicos em que o Senhor me prometia vitória, em que o Senhor me dava livramento, em que o Senhor dizia: não temas, eu sou contigo. Fui fazendo esses versículos em vários papeizinhos e coloquei no meu guarda-roupa, onde é o primeiro lugar que eu olho quando acordo. Para todos os dias que eu entrasse no meu quarto, todas as vezes que eu acordasse pela manhã, eu tivesse a certeza, não me esquecesse que o meu Deus é comigo. E eu sei como aquilo me ajudou, porque eu creio que a palavra do Senhor é viva. Quando nós colocamos nela essa fé e nós cremos que de fato é o Senhor falando conosco, ela deixa de ser um livro comum, passa a ser um livro espiritual, onde o próprio Deus fala conosco, e eu creio dessa forma. Amém? Então eu acho que é muito importante a gente tirar tempo para meditar na palavra e se apoiar nas forças que ela nos dá nesse momento, bom? O terceiro ponto
o terceiro ponto é: passe tempo com Deus. Você vai precisar passar tempo com Deus para você ler a palavra. Você também pode passar tempo com Deus orando, passar tempo com Deus ouvindo um louvor, uma pregação, uma ministração de alguém que você vê que é cheio da presença. Você pode passar tempo com Deus simplesmente no seu quarto de porta fechada, chorando aos pés dele, porque tem momentos que a gente de fato não consegue fazer outra coisa. Então, se você tiver que simplesmente entrar no quarto e chorar e falar: Senhor, fica aqui comigo. Eu não sei orar neste momento, eu não consigo louvar, eu não consigo orar. Só fica comigo. Eu já fiz isso também, irmãos, e já senti renovo em mim, sem que eu precisasse falar nada. O Senhor já sabe, antes que a palavra me viesse à boca, Ele já sabia. É claro que sim, a oração é importante porque Ele gosta de nos ouvir, Ele quer relacionamento, mas Ele sabe que tem momentos que o soldado está tão ferido que ele só chora. Mas isso também é passar tempo com Deus. Então tire tempo de qualidade com o Senhor. Amém? Outro ponto, orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Orar sem parar. Josi, mas eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou ficar o dia inteiro no quarto orando. A nossa visão de oração, muitas vezes, ela é limitada. A gente não precisa esperar entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, para que o Senhor comece a nos ouvir. Então, sim, você tem que ter o tempo para isso, esse tempo maior, esse tempo de qualidade. Mas entenda que do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, o Senhor contempla os teus pensamentos. Então, por que não aproveitar este tempo para conversar com Ele, para desabafar? Eu, às vezes, fico contando história para ele, pedindo opinião, contando, né, falando assim: o que você acha dessa situação? Se eu acho que, olha, Senhor, aquele dia, pensa só, ó, passei uma raiva, sabe? E eu fico conversando com ele como se eu estivesse falando com um amigo que sentou do meu lado, porque eu sei que ele contempla os meus pensamentos. Quando você descobre a riqueza de orar nessas entrelinhas, né? E você ora no trânsito, você ora lavando a vasilha, você ora quando você vai ao banheiro, você ora o tempo inteiro na fila do banco, você não fica mais sozinho. Isso te ajuda a filtrar os seus pensamentos. O quinto ponto, olhe ao redor, né? Por que olhar ao redor? Porque no momento do sofrimento, parece que o nosso sofrimento é o único que existe. Parece que a gente é a única pessoa no mundo que está sofrendo ou que está passando por aquilo ou por coisa semelhante. Então, quando a gente olha ao nosso redor, a gente muitas vezes se depara com realidades que a gente não tinha parado para refletir. Pessoas passando pelo mesmo problema, por um problema até pior. É claro que eu sempre digo, eu não tenho que ficar medindo o sofrimento. Quem sabe do sofrimento é quem está passando por ele. Mas às vezes eu olho pelo meu ponto de vista. Fulano está passando por aquilo. Poxa, aquilo para mim é pior do que eu estou passando. Se eu estivesse passando por aquilo, eu estaria pior. Então eu tenho que olhar ao meu redor para não focar só em mim, porque aí o meu problema fica maior do que muitas vezes ele é, eu sofro muito mais e eu deixo de fazer uma coisa muito importante, que é olhar e orar pelo meu próximo. Salmo 37 vai dizer: confia no Senhor e faz o bem. Junto com a confiança, eu tenho que fazer algo. Então eu vou ajudar quem está precisando. E muitas vezes eu não posso ajudar com dinheiro ou com tempo, eu não posso ir até a pessoa, mas eu posso orar por ela. Então pare para orar, e isso vale muito para Deus. Você está ferido e você está se preocupando em socorrer quem também está ferido. Isso vale muito para Deus. Isso mostra amor, isso demonstra generosidade, isso aquece o coração de Deus. Quando você ora por uma pessoa, os céus não está se voltando só para a pessoa por quem você está orando, mas está se voltando dobrado para você. As bênçãos do Senhor, elas vão vir ainda mais sobre você. Porque o Senhor o tempo inteiro fala sobre isso, sobre estender a mão para o meu irmão. Ah, Senhor, passou alguém precisando de ajuda, mas o Senhor não sabe como que eu estava para eu poder parar e ajudar aquele irmão. Mas e como ele estava? Jesus Cristo nos deu uma prova maravilhosa desse amor, dessa generosidade, quando ele estava na cruz do Calvário, sofrendo, moído pelas nossas transgressões, a pior situação que alguém poderia passar. E ele viu o coração da sua mãe Maria. Ele disse para João, ele disse: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, você tem um filho, eu estou indo, né? Não vou estar mais presencialmente aqui para te acolher, mas ele está na incumbência de te ajudar. Ele é um amigo querido, eu sei que eu posso confiar nele. Em outras palavras, era como se ele estivesse dizendo isso, porque ele viu o coração dela aflito naquele momento. Pensa se ele falasse: ah, pai, eu estou sofrendo muito, eu sei que eu também sou Deus, mas aqui eu sou homem, está doendo muito, eu tenho tempo para olhar para ninguém. Não, ele nos deu um exemplo de confiar no Senhor e fazer o bem. Então, olhe ao seu redor e pare para orar por pessoas que estão precisando no momento. Ah, mas perto de mim não tem ninguém.
Quantas pessoas na droga, na prostituição, passando por guerras, nunca tiveram paz? Quantas crianças de rua? Quantas crianças refém de violência doméstica que você não sabe, mas o Senhor sabe. Então ore por tudo isso. A tua oração, ela alcança lugares distantes, ela ultrapassa barreiras. Não existe limite para a nossa oração, para o alcance que ela pode tomar. Amém? Sexto ponto, encontre motivos para agradecer. Todos os dias, encontre motivos para agradecer. Todos os dias agradeça por você estar viva, agradeça por você ter conseguido colocar os seus pés no chão e andar sozinho. Muitas pessoas não conseguem fazer isso e mesmo assim são gratas. Agradeça pelo sol que apareceu, agradeça pela chuva, agradeça porque o ar está entrando nos seus pulmões sem necessidade de um aparelho, que muitas pessoas durante essa pandemia não puderam respirar sozinhas. Não puderam fazer as suas necessidades básicas num banheiro e se limpar. Eu sempre falo sobre isso. Então agradeça pelas pequenas coisas, pelo prato de arroz com feijão que apareceu na sua mesa. Agradeça quando você volta do trabalho porque você tem um emprego. Agradeça porque você tem que limpar uma casa porque você tem uma casa. Então agradeça por tudo. A gratidão precede a bênção. Quanto mais a gente agradece, mais as bênçãos do Senhor nos alcançam. Nós temos que ser gratos porque Ele é bom e porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Busque conselho na palavra e em pessoas que você respeita e admira. Eu tô falando aqui sobre buscar conselho, sobre buscar ajuda. Porque às vezes realmente existem situações que ficam muito difíceis de serem lidadas por nós se nós estivermos sozinhos. E nós precisamos às vezes aprender, né, a pedir ajuda. Então, é claro que você tem que ter um círculo pequeno de pessoas para quem você conta as suas coisas, mas procure ajuda. Procure um líder espiritual, um ministro, um padre, um pastor. Procure ali um irmão, um amigo íntimo. Procure ali alguém que você possa dividir, alguém que você creia que vai te ajudar em oração ou vai te apoiar, que não vai sair levando aquilo para outras pessoas ou distorcendo, né? E se você estiver errado, ela vai apontar ali, não vai te apoiar nos seus erros, alguém que de fato queira o seu bem. Peça a Deus que Ele te levante um amigo de oração. Eu pedi isso durante muito tempo, Deus me levantou. Então, que Deus coloque no seu caminho alguém que te ajude em oração. Se você ainda não tem e você sente a necessidade de desabafar, de falar, de ser ouvida e você não acha que tem ninguém perto de você que você possa confiar, procure uma ajuda, um terapeuta, um psicólogo. É necessário. O Senhor é suficiente para nós? Sim, mas Ele também sabe que nós somos humanos e nós precisamos, às vezes, ter alguém que nós possamos olhar nos olhos, nós possamos dar um abraço, nós possamos desabafar. Não é errado. Ah, mas Deus tem que ser suficiente para mim e Ele é. Porque se Ele não for, o seu amigo, o seu apoio não vai adiantar. Mas você sim precisa dividir. É por isso que a palavra vai dizer que é melhor estar em dois do que um. Porque estando um só, se ele cair, quem ajuda? Então é claro que você tem que se cercar de pessoas boas, mas procure ajuda. O outro ponto, ele meio que vem junto. O nono ponto é: evite falar dos seus problemas toda hora. É claro que, como eu disse, tem pessoas com quem você vai se abrir. Tem pessoas que você às vezes vai se encontrar para desabafar, para falar como que a situação está, mas evite fazer todas as conversas serem focadas no seu problema. Evite começar a desabafar toda vez que alguém te pergunta: e aí, bom dia, como você tá? Tá tudo bem? Tem pessoas que são tão carentes que ainda não tiveram essa consciência sobre isso. E aí toda vez que alguém pergunta: você tá bem? Ah, não tô bem não, porque não sei o quê, porque tô passando isso. Tem que falar que tá bem, né? Porque eu tô passando aquilo, tô passando isso. E muitas vezes vai se abrindo para pessoas que você mal conhece. Para pessoas que muitas vezes ali viram as costas, dão risada, aplaudem, espalham aquilo, distorcem e falam: ah, coitado, a coitada dela, a coitado dele. A gente não precisa despertar a piedade das pessoas. Amém? Então evite falar, até porque quando você fala, você sofre de novo, você fica vivendo e revivendo aquilo. Às vezes você estava quase assim superando, já estava conseguindo falar sobre os outros assuntos, aí você vai e começa a falar sobre aquilo tudo de novo. Então evite falar sempre, se não for mesmo necessário. Outro ponto, para a gente fechar aqui, é: desfrute de cada pequena oportunidade que você tiver.
Então, às vezes, você está passando por um problema muito sério na saúde, mas se você tiver alguma brecha, algum tempo, vai ler um livro, vai fazer um passeio, vai tomar um café com as suas amigas, vai sentar na beira da praia, ver o mar, escutar o barulho, vai fazer uma caminhada num parque, vai brincar com seus filhos, vai assistir um filme no cinema ou faz uma sessão de cinema na sua casa com pipoca, com chocolate, com aquilo que você pode, né? Vai fazer um passeio à noite com a sua família, vai curtir uma amizade, não sei, escolhe alguma coisa que você gosta, alguma coisa que te alivie o estresse. Nós precisamos nos dar este tempo. Às vezes nós ficamos muito apegados aos nossos problemas. O que eu falei pode parecer absurdo, mas não é. Nós muitas vezes nos apegamos ao nosso problema. Eu já me peguei, irmãos, olha que absurdo, pensando assim, gente, mas se eu declarar que eu estou superando, que eu não estou, apesar do problema não estar resolvido, que eu estou bem, vai vir outro problema, porque eu passei por um período que vinha tanto, você começa a levantar, você cai, você começa a levantar, vem outra bomba, eu já não estava mais aguentando. Eu comecei a ter crises por atender telefone, já esperando que do outro lado viria uma notícia ruim. E quando eu comecei ali, o Senhor veio trazendo aquela paz, o problema não estava resolvido, mas a paz do Senhor excede todo entendimento, amém? Eu ficava com medo de declarar, Senhor, peraí, eu tô na prova ainda. Mas eu pensava, ai meu Deus, se eu ficar em paz aqui já vai vir outro problema. Tem gente que às vezes pensa, se eu sair sorrindo na rua, vão pensar que eu não estou respeitando o meu luto, ou vão pensar que eu não estou mais passando por problema. Se eu for fazer um passeio com os meus filhos, vão achar que eu já estou cheio de dinheiro, né? Que eu já tenho condições de resolver tudo. Então não se apegue naquilo que as pessoas que pensam esse tipo de coisa vão pensar. Primeiro, porque às vezes nem estão pensando. E segundo, esse tipo de pensamento não vem de uma pessoa que quer o seu bem. Não vem de uma pessoa que te ama de verdade. Porque as pessoas que te amam de verdade, que querem o seu bem, se você está, por exemplo, enfrentando um luto, elas querem que você saia, que você dê uma respirada, que você tenha momentos para você se distrair. Pessoa que fica te julgando, nem tá sofrendo, não é uma pessoa que merece ali a sua preocupação. Você tem que agradar a Deus. Porque se você agrada a Deus, você vai estar sendo correto até com as pessoas que não estão sendo corretas com você. Então não se preocupe com isso. E não se apegue ao seu sofrimento. Deixa a dor ir. Deixa a dor ir. Você tem que viver aquele seu momento, você tem que viver a sua dor, você tem que viver o seu luto, né? Tem momentos que realmente o problema se estende por muito tempo, mas nas pequenas oportunidades que você tem para comemorar, para desfrutar de alguma outra coisa que esteja boa na sua vida, aproveite. Às vezes a gente está com um problema muito grande que parece que a vida inteira está ruim, mas pare e faça uma análise. Tudo exatamente está ruim ao mesmo tempo? Ou você está com um problema às vezes num relacionamento, você está passando às vezes por um problema financeiro, está passando às vezes por um problema na saúde. Mas você ainda tem uma casa, você às vezes ainda tem um emprego, você ainda tem um amigo, você ainda tem pessoas próximas que gostam de você, então não tá tudo ruim. É porque o problema às vezes é tão grande que a gente só consegue olhar para ele. Mas a gente tem que procurar, por isso que a gente tem que se apegar também em agradecer, porque aí a gente começa a descobrir coisas. Todos os dias vai anotando alguma coisa pela qual você é grato nas pequenas coisas. Faz esse exercício de gratidão e aproveite, desfrute da companhia de alguém querido, aproveite porque tudo passa. E se a gente não usa as pequenas oportunidades para agradecer e para viver, quando o problema acabar, que às vezes levou um tempo, a gente vê que também a gente perdeu um bom tempo de vida. A gente perdeu boas oportunidades de ser feliz, de conviver bem, de guardar e de criar boas memórias. O Senhor não nos colocou nesse mundo só para sofrer, Ele veio para nos dar vida com abundância, amém? Então esses 10 pontos eu creio que é muito importante que você medite, que você anote no seu caderninho de oração, que você reflita sobre aquilo, que você busque versículos bíblicos que embasam cada um desses pontos que eu coloquei e que você pratique. Se for necessário, faça como se fosse realmente um exercício de casa. Isso eu fiz hoje, isso eu já fiz hoje, isso eu já fiz hoje. Faz isso todo dia, até que isso se torne normal, faça parte da sua rotina. Amém? E eu creio que o Senhor vai te dar a vitória. É claro que existem outras coisas, tá, irmãos, que você deve fazer. Às vezes você precisa sim da busca de um psiquiatra, às vezes precisa sim de um medicamento, mas que tudo isso sejam complementares.
Amém? Eu, como cristã, não posso dar outro conselho que não seja a presença de Deus acima de todas as coisas, mas o próprio Deus nos permitiu ter médicos, pessoas que estudaram sobre aquilo. Então não é pecado, irmãos, você buscar ajuda também num profissional de saúde se você percebe que você precisa, tá? Mas colocando o Senhor na base de tudo, vai passar e você vai sair do outro lado mais que vencedor. Então, fica na paz, um beijo no coração, compartilha, ativa o sininho, divulga. Eita glória, amém? Fica com Deus.